Opa, Igor Marinelli por aqui, e hoje eu estou nessa aula prática completa sobre lógica de programação, onde você vai aprender a como criar o seu primeiro programa de uma forma mental no computador mais potente do mundo, o nosso cérebro. Se você não sabe programar, essa aula vai ser muito boa, porque você não vai precisar saber nenhuma linha de código para produzir o seu primeiro programa. E se você já sabe programar, a aula também vai ser muito boa, porque vai ser um reforço em toda a sua lógica. Quando você fica travado naqueles errinhos, naqueles problemas, demora muito tempo para sair deles, com certeza esta aula vai ajudar bastante você, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta que eu te faço: o que é lógica? Quando você fala assim, tal pessoa não tem lógica, ou o que você falou é ilógico, né? O que geralmente a gente está querendo expressar? Está querendo expressar que o que a pessoa acabou de falar não tem uma relação de causa e consequência, né? Pensa no seu amigo ou amiga que fala alguma besteira sem, sem nenhuma linha de raciocínio por trás, né? Então é algo, pensando nisso, a lógica é uma maneira de você raciocinar coerentemente, né? E que expressa uma relação de causa e consequência. E também, nesse sentido, é uma técnica de encadear pensamentos para atingir um determinado objetivo. Mas isso tudo é muito formal, né? E aplicada à lógica de programação. O que é lógica de programação? A esse sentido ele acaba mudando um pouco, né? A gente fala que lógica de programação é a técnica de organizarmos os nossos pensamentos de uma forma clara e sequencial para que seja possível realizar uma determinada tarefa. Desde já, a gente precisa saber uma coisa muito importante para essa aula de lógica de programação e para todas as outras atividades que nós formos fazer relacionadas à programação. O computador, ele é burro, tá bom? Apesar da inteligência artificial aí tá dando uma engateada muito boa, né? Estão surgindo coisas fenomenais, mas o computador, em via de regra, ele é burro, ele é extremamente burro. Se você não aprender a mandar o computador, né, o que ele tem que fazer, ele não vai fazer absolutamente nada. Então a lógica de programação, essa técnica justamente para a gente organizar o nosso pensamento do que a gente quer mandar para o computador fazer, né? De uma forma bem resumida. Então, resumindo, lógica de programação é uma forma de organizarmos nossos pensamentos para mandar o computador fazer algo. Ou seja, na prática, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer como se a gente estivesse falando com um robô, né? Precisamos aprender a pensar de uma forma lógica, em forma de instruções, como se falássemos com um robô. Então você imagina você conversando com um robô. Se você estiver conversando com um robô da mesma maneira que você está conversando comigo, se você estiver conversando aí, né, provavelmente não vai funcionar. Você precisa falar de uma forma clara, sequencial, em formato de instruções, né, passo a passo, bem detalhado. E aí sim o robô vai realizar as instruções que você quer. E como que a gente manda o robô fazer algo? Algoritmos. O que são os algoritmos? Você já deve ter ouvido falar bastante em algoritmo, né? Já deve ter escutado bastante aí. Se você já programa, isso é algo bem comum. Mas, apesar da palavra meio assustadora, algoritmos, não fique preocupado porque é algo bem simples, na verdade. O algoritmo ele é uma sequência de passos finitos que leva à solução de um determinado problema. Mas Igor, não entendi. O que seria essa sequência de passos finitos? Mais claro ainda, nada mais, nada menos que uma receita. Um passo a passo utilizado para resolver um problema. Uma receita de bolo. Todo mundo provavelmente já leu alguma ou já criou alguma outra receita de bolo, né? Então é isso aí, é um passo a passo para resolver um determinado problema. Então sempre a gente sai de algum problema ou algo que a gente quer solucionar. E aí o algoritmo é o meio que a gente usa para conseguir resolver esse determinado problema na programação. E nós já fazemos isso o tempo todo, né? Automaticamente no computador mais potente do mundo, o nosso cérebro. Quer um exemplo? Quando a gente está
dirigindo, por exemplo. Quando você vai sair da sua casa, dirigir o carro para ir no trabalho, para ir na faculdade, enfim. O que a gente faz? Nós basicamente temos vários algoritmos aqui dentro do nosso cérebro, né, que estão agindo de forma automática e de forma sequencial, né? Então, estou dirigindo. Se o semáforo estiver verde, prossiga. Se o semáforo estiver vermelho, pare. Se o semáforo estiver amarelo, também pare, né? Vamos ser prudentes nesse sentido, né? Outro exemplo. Quando jogamos videogames, quem aí gosta bastante de videogames, nós estamos fazendo isso a todo momento, a toda hora, né? Se acontecer tal coisa, então tal coisa. Esse pensamento mesmo, causa e consequência, se isso, então aquilo, isso é realmente importante para a gente prever como que vai ser o comportamento, as instruções de um determinado algoritmo. Então vamos direto aos 3 passos até o código. Quais são os 3 passos que a gente precisa até realmente ter um código, né, que é a solução do problema, né? O código, ele rodando ali, ele é o que solucionou o problema da maneira correta, né? Então, o primeiro passo, a gente parte de um problema. E pode ser qualquer coisa, né? Algo que você queira solucionar. Um problema pode ser um escopo mais bem detalhado, né? Então é realmente ali o que você quer, da onde você quer partir. E aí, como que a gente faz? Entre o problema e o código existe o algoritmo, né? E o algoritmo, ele é a narrativa, ele pode ser a narrativa, e é a forma que eu mais gosto de definir algoritmo, você já vai entender o porquê. Ele pode ser um fluxograma também, ou um pseudocódigo, tá bom? E depois do algoritmo, eu posso, na prática, aplicar esse algoritmo em qualquer programa, utilizando qualquer linguagem de programação, né? Então eu pego esse algoritmo, escrevo ele em alguma linguagem de programação de alto nível, como por exemplo C, Pascal, Python, Java, PHP, e aí você conhece várias aí, né, e etc. Então o algoritmo, você vai pegar ele e transformar depois, na sequência do nosso curso, né, em um programa utilizando alguma linguagem de programação que você goste e com algum paradigma de programação que sirva no contexto desse curso, tá bom? Então, quais os 2 passos que nós vamos aprimorar aqui? Algoritmo e programa, né? Primeiro você parte de um problema e depois você faz o algoritmo para construir o seu programa. Nos cursos de programações tradicionais, a gente aprende a expressar as tais ordens de instruções através de fluxogramas complicados, pseudocódigos em Portugal, ferramentas no Visual G, né? Então, todos esses fluxogramas, Visual G, são coisas já muito antigas, né? E não vale a pena a gente passar isso para você, sendo que não vai agregar valor nenhum. Porque, a partir de um determinado problema, o mais importante é você conseguir construir uma narrativa. Não precisa ser em forma de fluxograma, não precisa complicar a sua vida, né? Não é isso que vai mudar na resolução ou na solução de um problema. Então, o passo mais importante é a narrativa. É nada mais do que uma receita de bolo.